Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos dar seguimento à nossa série que trata sobre história do xadrez. E agora iremos falar sobre a peça da rainha, a sua importância no jogo e especialmente como ela se tornou tão poderosa a ponto de ser considerada fundamental para alguns jogadores, né? Quando você perde a rainha no jogo, você perde também junto uma força significativa. E muitas pessoas acabam desistindo de jogar depois que perdem a rainha. Então ela é uma peça fundamental, muito poderosa, mas nem sempre a rainha foi tão poderosa no jogo de xadrez e nem sempre ela fazia parte das regras do jogo. Aqui no Brasil e em países de língua de origem ibérica, nós chamamos a rainha mais especificamente de dama. Nós iremos saber um pouco sobre a diferença de rainha e dama no uso da nomenclatura. Mas basta saber que é uma peça que é considerada fundamental, muito importante e que tem toda uma história muito vasta a ser pesquisada, que traz ali uma série de nuances históricos que são muito relevantes. Especificamente sobre esse vídeo, né, sobre a temática de como a rainha se tornou a rainha, como a dama se tornou tão importante no jogo de xadrez, eu utilizei como base um livro escrito por uma acadêmica que estuda as obras da história da mulher, estuda o feminismo, essas coisas todas. Inclusive é o primeiro livro de uma feminista que eu li na vida, né? É a autoria da Marilyn Yellon e o nome do livro é The Birth of the Chess Queen, O Nascimento da Rainha do Xadrez. É um livro de cunho histórico, então ela utiliza várias fontes do período medieval, do período moderno, para trazer especificamente a importância da rainha no jogo de xadrez e como que ela chegou a ter essa relevância. Porque, como eu mencionei antes, não era sempre assim. Não existia a figura da rainha no jogo de xadrez e ela não tinha esse poder todo que nós verificamos no jogo. Então, essa acadêmica, Marilyn Yellon, ela estava dando uma palestra no museu em Boston e aí ela viu um quadro, né, de uma Madonna. E aí alguém comentou com ela, esse quadro aí se chama Rainha do Xadrez. E isso aí foi em 98, né? Então ela ficou intrigada em qual a relação, saber qual a relação aí de uma imagem de Nossa Senhora, a Virgem Maria, né, com o jogo de xadrez, com a rainha do xadrez. E porque justamente existia esse quadro que ela percebeu. Nisso ela começou a fazer suas próprias pesquisas e foi percebendo que existe uma história muito grandiosa em torno da peça do jogo de xadrez, a rainha, né? E inicialmente no próprio livro ela começa a falar que existiram já os predecessores do jogo de xadrez, né, que nós verificamos com seu surgimento na Índia, depois passou para a Pérsia e depois para as regiões árabes. E nisso o jogo de xadrez, ou os jogos anteriores ao xadrez, eles eram particularmente jogos de estratégia de guerra. Então os homens jogavam, né, não era algo reservado às mulheres. Normalmente eram soldados, eram estrategistas, homens que tinham relação com a guerra. E aí, por se tratar de algo propriamente masculino, as peças do jogo xadrez eram todas masculinas, né? Então não existia a figura da rainha. Em alguns especificamente que nós podemos colocar mais recentemente, era a figura do vizir ou conselheiro do rei no lugar da rainha. Então existia um conselheiro do lado do rei e esse conselheiro era essa peça que seria aí o braço direito, demonstrando que seria o conhecimento, né? O rei auxiliado aí pelos homens sábios. Então, existe toda essa ideia da cultura da época em que a rainha foi inserida. E, portanto, isso é altamente relevante no âmbito da história, porque você tem que analisar o aspecto cultural em que estava inserido o jogo de xadrez, a ponto de verificar a sua relevância para alterar as regras do jogo, para incluir essa peça. E essa autora, a Marilyn Yellon, que no seu livro ela faz uma pesquisa histórica, como eu mencionei, ela tem base em documentação. É um livro, O Nascimento da Rainha do Xadrez, é um livro muito sóbrio, né, porque ela tem muita base documental, muitas referências que são muito interessantes e análise desses documentos. E a Yellon apresenta 3 razões do porquê a rainha é essa peça tão relevante no jogo de xadrez. A primeira é a força política das rainhas da Europa. Mulheres que foram muito poderosas enquanto rainhas, que governavam aí diversos países, né, e tinha ali uma mão forte em relação ao Estado, controlava exércitos, liderava guerras, etc. Essas mulheres acabavam impulsionando a tendência a alterar o jogo de xadrez, né, no sentido de colocar a rainha como peça. Em seguida, o segundo argumento que ela utiliza
é a veneração à Virgem Maria, né? Os medievais, especificamente, eram pessoas muito religiosas e, portanto, tinha ali um certo culto, veneração à Virgem Maria durante a Idade Média, e essa veneração à Virgem Maria serviu de influência também para incluir a peça do jogo de xadrez, como nós iremos ver aqui, como sendo a rainha, como tendo tanto poder. E o terceiro argumento que ela utiliza é a ideia do amor romântico, que no período medieval existiam os trovadores, aqueles que criavam canções e homenagens às mulheres, né, especialmente em cortes, e faziam então a ideia do amor romântico, do amor cortês. E essa ideia do trovadorismo, do amor romântico, etc., ela acabou influenciando também no sentido de entender o xadrez com a ideia da peça de xadrez com a rainha. Então nós temos esses vários argumentos, né, esses três principais argumentos, e nós iremos explorar um pouco deles com base nesse livro da Marilyn Yellow. O primeiro argumento, como eu mencionei, é a ideia da força das rainhas existentes, das rainhas que existiram, que tinham força política, que influenciaram a sua sociedade. Especificamente, o documento mais antigo que trata sobre a rainha, ele se chama Versus de Escaques, em latim, né, mas que é traduzido como Versos sobre o Xadrez. Foi escrito por um monge beneditino em 990. E esse documento, né, que é uma espécie de versos que trata sobre as regras do xadrez, ele menciona cada uma das peças. Então ele trata lá em latim Rex, que é o rei, Regina, que é a rainha. Então veja que a primeira menção à rainha em um documento mais antigo, né, Regina. Curvus, que seria o bispo, Equus seria o cavalo, Rocus, que seria a torre, e Pedas, o peão. E aí, né, nesses versos aqui que foram encontrados, né, que são datados do ano de 990, é que nós podemos inferir justamente a ideia da inserção da rainha no jogo. Né? O peão ele não podia, por exemplo, se promover, se tornar uma rainha, porque como era uma figura feminina, a única figura feminina do jogo de xadrez, né, ela não poderia ter aí mais de uma esposa, né? No caso, o rei não poderia ter mais de uma esposa, então não poderia existir mais de uma rainha no tabuleiro. Uma ideia moral, uma ideia religiosa do período medieval, no sentido de que não existiria mais de uma mulher por rei. Então seria prevalecente a monogamia dentro da doutrina cristã. Então por isso não existia a ideia de promoção do peão na rainha, poderia se transformar em qualquer outra peça, exceto a rainha. Além disso, né, a rainha ela poderia se mover apenas uma casa na diagonal. Então você poderia apenas uma casa na diagonal, ao passo que o rei poderia se movimentar uma casa à sua volta. Então veja que ela não tinha ainda o poder de ter atuar em todas as casas que ela quisesse de forma direcionada, né, o tanto de casa que ela quisesse para qualquer direção. E aí a autora Yellon coloca que existiram especificamente nessa época, desse documento mais antigo que menciona a rainha, duas imperatrizes. Essas duas imperatrizes possivelmente foram a influência para que o jogo de xadrez tivesse então essa peça incluída, que é a imperatriz Adelaide, esposa de Otto I, que era imperador romano-germânico, e a imperatriz Teofano, que é esposa de Otto II. Eram mulheres muito poderosas, muito influenciadoras da sua época, por assim dizer, e tinham ligação bastante intensa com o monastério do qual eu mencionei que escreveu esse documento dos monges beneditinos no ano de 990. Então é bem interessante como elas tinham influência. Elas patrocinavam igrejas, elas patrocinavam monastérios, a construção de conventos, essas coisas todas. Então elas tinham influência na igreja, possivelmente também tiveram influência na própria sociedade para inserir a rainha como sendo a peça aí do próprio jogo. Então veja que as rainhas tiveram influência real na sociedade e também, evidentemente, de forma cultural no jogo de xadrez também. E outras rainhas existiram. A autora ela vai falando sobre cada uma das rainhas consideradas poderosas na Europa, que possivelmente tiveram alguma relação com o jogo de xadrez, que é muito interessante. É um vasto estudo, né, sobre o poderio das rainhas, tudo com base nos documentos da época, no período medieval, etc. Então, por isso é um livro muito interessante. Outro tema que seria interessante abordarmos é a ideia do culto ou da veneração à Virgem Maria, especificamente com um trovador, um escritor, que é o Gautier de Concy,
Ele viveu do ano de 1177, faleceu em 1236, e ele escreveu Os Milagres de Nossa Senhora, que são uma série de músicas ou versos que tratam sobre os milagres que a Virgem Maria havia realizado. Então, sendo uma homenagem, sendo uma veneração à Virgem Maria, ele utilizava especificamente 3 passagens que tratam da relação da Virgem Maria com a peça do jogo de xadrez. Por exemplo, ele dá aí, dentro desse escrito dele, Os Milagres de Nossa Senhora, ele coloca que Deus estava jogando xadrez contra o diabo, e Deus jogando xadrez contra o diabo, né, pela alma do homem. Nisso, a rainha era uma peça fundamental, e a rainha é colocada como sendo a Virgem Maria no jogo. Então Deus controla o tabuleiro em prol da salvação do homem, enquanto o diabo controla a outra parte do exército inimigo, por assim dizer. E a rainha de Deus seria, portanto, a própria Virgem Maria. Então é bem interessante isso, né? A simbologia envolvendo a questão religiosa. E na visão teológica tradicional colocada aqui, a própria Maria era vista como a nova Eva, né? Dentro dessa visão inserida nesse texto aqui do Gautier de Concy. E aí ele traz várias referências, né? Por exemplo, ele coloca dentro desses textos que ele escreveu o seguinte: Deus fez tal a rainha virgem que ele, o diabo, levou mate e perdeu. As outras rainhas só movem uma casa, mas essa se move tão rápido que antes que o diabo pegue qualquer peça, ela o deixa desnorteado e preso, que ele não sabe como se mover. Então, bem interessante, né? A rainha ela poderia se mover, porque representa a Virgem Maria e, portanto, ela tem total poder em cima do tabuleiro, com exceção do próprio rei, que seria o fim do jogo, né? Se ele perdesse, mas a rainha teria total poder em relação à possibilidade de movimentação no tabuleiro. E, inclusive, esse texto, né, do Gautier de Concy, ele é uma certa antecipação das regras do jogo de xadrez que foram alteradas no século XIV e século XV para incluir a rainha como sendo a peça com esse poder de movimentar em todas as casas. Porque antes, como eu já mencionei, a rainha só poderia se movimentar uma casa na diagonal. E aqui, pelo fato de representar a Virgem Maria, a peça então ganhou esse poder de atuar em várias casas, por assim dizer. Então, por essa intercessão da Virgem Maria, pela intercessão da Virgem Maria em relação ao jogador, que seria salvo, no caso aqui de um cheque, né? E seria salvo da condenação. Então a rainha, a própria Virgem Maria seria então ela alguém que auxiliava no jogo, né? Por assim dizer. E enfim, existe outra concepção que ela coloca quanto aos nomes que eu já mencionei aqui no início. Alguns países mencionam apenas como rainha, outros apenas como dama, porque isso exige uma questão relacionada à história, especialmente a reforma protestante. Porque quando ocorreu a reforma de xadrez, especificamente no fim do século XV, século XVI, existia um certo conflito religioso na época, né, dos países católicos em relação aos países que estavam alinhados ao protestantismo, e os países católicos utilizavam o termo dama, ouvindo do latim domina, senhora. Dama, né, na Espanha, dama em Portugal, dona na Itália e dame na França, simbolizando que não era só uma rainha, é uma dama, é a dama, que seria a Virgem Maria que está no tabuleiro. E como os protestantes não têm essa veneração à Virgem Maria, etc., eles adotaram então, especialmente na Alemanha, na Inglaterra, o outro termo. Eles então chamaram König, né, na Alemanha, e Queen, que é a rainha, em inglês. Então por isso que se você verificar, especialmente aqueles de origem anglo-saxã, eles vão chamar a peça de Queen, a rainha, né? Enquanto que aqui no Brasil nós chamamos dama por causa dessa tradição ibérica com a Espanha, né, e com Portugal, que chamava a dama justamente pela representação à Virgem Maria. O terceiro tópico em relação de por que a peça é tão relevante e como que ela foi inserida no jogo está relacionado aos trovadores, aqueles que disseminaram o jogo pela Europa, né? Os trovadores eram homens muito cultos que escreviam poesias e músicas e estavam sempre viajando, propagando a sua arte. E muitos deles levavam consigo as peças e os tabuleiros do jogo de xadrez e ensinavam as pessoas, e graças a eles
muita cultura foi espalhada pela Europa, no caso o próprio xadrez mesmo, acabava sendo levado aí nessas viagens dos trovadores, né? E esses trovadores faziam várias poesias, várias músicas em homenagem às mulheres, especialmente com essa ideia do amor cortês, que era um ideal de elevar as mulheres em relação à sua beleza, em relação às suas características, etc., em comparativo com algo real, né, dentro da realeza, em comparativo com a própria divindade da Virgem Maria, né, enfim, comparando sempre questões aí que seriam graus mais altos em relação àquelas mulheres que eles estavam então homenageando com a sua arte. E existem também vários romances medievais, né, obras que tratam de heróis e heroínas que tiveram relações, que eram casais, né, em termos de romance, e que jogavam xadrez. Por exemplo, a autora Yellon coloca Tristão e Isolda, que jogaram xadrez em um determinado texto. Lancelot e Guinevere, que dentro das lendas arturianas, né, o Lancelot ele jogava xadrez, dentro especificamente daquela questão que eu já mencionei, os cavaleiros, né, os cavaleiros medievais jogavam xadrez e muitos tinham aí muita aproximação do próprio jogo em si, e o Lancelot, dentro dessas obras que foram escritas sobre ele, ele jogava xadrez, e havia um tópico especial que eu acho que é interessante mencionar, que as peças do Lancelot elas se movimentavam sozinhas. Muito interessante, né? E, enfim, Lancelot jogava e chegou a jogar com Guinevere também. Então, a ideia de jogar o xadrez, do homem jogando xadrez com uma mulher, é uma certa metáfora que pode-se dizer que seria o ritual do amor. Então, por isso, existe todo um vasto segmento na literatura, em termos de artes plásticas, né? Existem várias pinturas que retratam o homem jogando xadrez com a mulher, que na verdade era um símbolo para dizer que aquele era um casal e que eles estavam em relação sexual. Então, muito interessante a demonstração que o xadrez tinha essa relação com o amor, da relação do homem com a mulher, né? Especificamente a demonstração do raciocínio, do contato psíquico, né? Do contato mental de um homem em relação à mulher. Então existia toda essa série de poemas, livros, que ela faz algumas análises dentro da sua obra sobre esses autores que eu pude mencionar e vários outros também, né? Ela fala também sobre o xadrez nas sagas nórdicas, sobre as rainhas escandinavas também, dentro dos dinamarqueses, fala sobre o xadrez na Rússia, nesses períodos mais antigos, e sobre essa disseminação, né, da peça da rainha na Europa. Então, muito interessante. Ela coloca também a importância de Isabela de Castela, que foi uma rainha muito poderosa, que viveu entre 1451 e 1504. Isabela de Castela era esposa do rei Fernando e que foi uma grande patrocinadora especificamente das viagens marítimas, né, que chegaram até a descoberta da América. E aí tem até um poema que foi escrito na mesma época do governo da Isabela de Castela, que é o Escaques del Amor, Xadrez do Amor, e que foi escrito em catalão em 1470, e ali traz as regras do xadrez como nós conhecemos no sentido moderno, né? E existe toda essa relação do descobrimento do jogo de xadrez com a rainha Isabela de Castela numa lenda. Essa lenda dizia que o rei Fernando estava jogando xadrez quando Cristóvão Colombo apresentou seu projeto de viagem marítima para as Índias, né, que seria depois que nós percebemos como a descoberta da América. E ele estava jogando xadrez, o rei Fernando, e tendo obtido a vitória, ele ficou tão satisfeito que ele então aprovou o projeto de Cristóvão Colombo. Isso é uma lenda que é bem interessante, que surgiu ali especificamente no século XVIII, século XIX, mas que é uma demonstração interessante dessa relação da importância. É dito e é sabido que a rainha Isabela de Castela jogava xadrez e o rei Fernando também eram grandes entusiastas. Por isso deve ter tido bastante influência do jogo de xadrez para a manutenção da peça no jogo. Ela menciona na obra também a rainha Elizabeth I da Inglaterra, né, que também jogava xadrez, especificamente com seu tutor de latim, que era o Roger Ascan. Enfim, é uma obra muito interessante sobre o nascimento da rainha do jogo de xadrez, né, e que vale a pena de ser conferido. Vou deixar o link, caso você queira ler essa obra. É uma leitura bem tranquila, né, bem objetivo, focada nas fontes e não tem exageros, simplesmente é uma busca das fontes e buscando sempre ressaltar a rainha no jogo de xadrez como sendo algo que foi construído
ao longo do tempo, né? Dentro do processo de alterações de regras do jogo de xadrez, foi inserido então a rainha como sendo essa peça tão relevante. Então é um pouco sobre isso, o histórico dessa peça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Tem os outros vídeos que nós tratamos sobre o xadrez aqui no canal, que espero que você possa assistir também e, enfim, adquirir informações e um pouco sobre cultura enxadrística. É isso, muito obrigado pela atenção, até nosso próximo vídeo.